Jesus te ama. Alamassuribian. Repalamassurias. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. Halabalachorebai. Teira malamai. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Levantamos nossas mãos e rendemos aos teus pés, Senhor. Aos teus pés, Senhor. A ti a honra e a glória, o poder, a exaltação para todos sempre. Aleluia. Aleluia. Deixa o Espírito Santo de Deus pairar sobre você. O Espírito de Deus está aqui. Quem está sentindo a glória dele, deixa ele te tocar. Eu estou sentindo uma brisa suave. Tem uma brisa. Tem uma brisa suave. Tem uma brisa suave. Orianda labassurianda labaia. Oricanda labassúria. Tem uma brisa suave. Tem uma brisa suave aqui. Oh, tem uma brisa suave aqui. Tem uma brisa suave. Tem uma brisa suave de Deus aqui no meio dessa igreja. O Espírito Santo. Rabalá suricanda labaia. Repalabala calabala xandaraia. Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Senhor, minha oração. O Espírito Santo está aqui. Se tornou um deserto. Deixa o Espírito Santo descer sobre você, deixa. E até a minha adoração Labá, suricanda, labaia. De canções. Eu tô vendo Deus aqui nesse lugar. Eu tô vendo Deus aqui. Senhor, minha oração se tornou sequidão. Fala pra Deus. Fala pra Deus, eu sou esse deserto, Deus. Fala pra Deus, eu sou esse deserto. E até a minha adoração. Fala pra Deus. Já não eu sou esse deserto. E palavras repetidas. Fala pra Deus, eu sou esse deserto. Eu quero água. Eu quero água na minha vida. Orianda Labaia. Eu quero água na minha vida. Eu quero água. Eu quero água. Eu quero água na minha vida. Eu quero água. Terra seca está aqui. Fala pra Deus, terra seca sou eu. Terra seca sou eu. Alamadalabalamanai. Labalabastéria. O céu está aberto. O céu está aberto. O céu está aberto. O céu está aberto. Eu estou vendo água descer. Só você. Só você que quer ser cheio do Espírito Santo.
Deixa Deus derramar desta água sobre a sua vida. Deixa a água descer, deixa a chuva encharcar, encharcar essa terra. Deus vai encharcar. seca. Deus vai molhar essa terra seca. Olha a água descendo aí, ó. Deixa a água Olha a água descendo aí na sua vida. deixa Olha a água descendo. chuva Olha a água molhar, curando. Olha a água. Olha a água. Olha a água. Olha a água. Era mandar bassurinha da labaia. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. E até a minha adoração já não passam de canções e palavras repetidas. Recebe desta água aí. 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 Recebe. Recebe desta água sobre a tua vida. O Espírito Santo vai te encher. Você vai transbordar do azeite. Você vai transbordar. Terra seca suir. Rebalabaçu. Senhor. Rebalabaçu. Ribiriribiamba labalabaçu. Fui ralabalabalabalabalabaçu. Quem quer? Quem quer desta água recebe. 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 Terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Recebe desta água aí onde você estiver. Recebe desta água aí, o Espírito Santo de Deus vai te encher. O Espírito Santo de Deus vai transbordar. Recebe desta água. Recebe, bebe desta água. Bebe desta água. Bebe desta água. Bebe desta água. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Balabás. Balabalabacalabassúria. Deixa Balabás, te palamanás. deixa a Te calabalabás, te candalabás. encharcar, encharcar essa terra Te seca. candalabalabas. Te. Água. Água. Deixa a Água. descer, Água. Cadê os sedentos? deixa a chuva Cadê os sedentos? molhar, Cadê? Cadê os sedentos? Bebe desta água. Bebe desta água. Bebe desta água. Chorebanda lamanai. Você não vai voltar vazio para casa, não. Olha esta água. Olha esta água, está molhando essa igreja. Olha esta água. Deixa a chuva encharcar essa terra seca. Recebe desta água. Deixa a água descer. Água. Deixa a Esta água. chuva molhar. Esta água lava, purifica. Esta água. Esta água. Oh, aleluia. Água descer, Glória. deixa a chuva molhar, Glória a Deus. encharcar essa terra seca. Glória a Deus. Levanta as mãos para Jesus. Levanta as mãos para Jesus. Fala para o Espírito Santo. Não deixa eu sair daqui vazio, não. Fala para o Espírito Santo. Eu quero algo do Senhor aqui nessa noite. Fala para o Espírito Santo. Não me despede vazio, não. Naramanai. Quem tem o dom de visão, quem tem o dom de visão, veja esta água caindo. Quem tem o dom de visão, veja essa água caindo.
Quem tem o dom de revelação, veja esta água caindo. Veja esta água caindo. Glória. Recebe desta água. 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 Recebe. Deus, derrama um pouquinho dessa água aqui. Mata a sede dessa igreja, Deus. Mata a sede dessa igreja, Deus. Mata a sede desse povo, Deus. Mata a sede, Deus. Mata a sede. Mata a sede, Jesus. Mata a sede. Mata a sede, mata. Mata a sede. Esta água vai descer. Esta água vai te tomar. Que água maravilhosa. Que água maravilhosa. Que água maravilhosa. Pega a tua Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 8. Eu quero que você preste atenção nesta palavra que vai ser pregada aqui hoje. Glória a Deus. Pega a tua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 8. Irmãos, é uma palavra muito profunda, o qual eu não tenho dúvida que o Espírito Santo de Deus vai falar com alguém aqui. Nós precisamos ouvir esta palavra. Eu e você precisa ouvir esta palavra. Capítulo 2 de Efésios, versículo 8. Esta mensagem aqui hoje, ela vai bater de encontro conosco, irmãos. A paz do Senhor, os ouvintes do programa Gerados pelo Espírito. A paz do Senhor, os irmãos do YouTube, do Facebook, da nossa página na internet e também do nosso site. Os irmãos que estão aí dentro do presídio também ouvindo a nossa programação. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é presente de Deus. Ou na tua Bíblia está dom de Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para essa pessoa: você já recebeu esse presente? Glória a Deus. Pastor Isaías, como que eu... Senta aí. Como que eu posso entender Efésios capítulo 2, versículo 8? Como que eu posso entender esta palavra? Como que eu posso comer desta palavra para explicar melhor Efésios 2:8, que aqui diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Veja, se você pegar o dicionário e ver o que é a palavra graça, você vai entender que é favor e merecido. Graça. Mas tem uma resposta do que é a graça. Vamos para Tito capítulo 2, versículo 11. O que é a graça?
Porque aqui em Efésios está dizendo que pela graça nós vamos ser salvos. Glória a Deus. Tito capítulo 2 e versículo 11. Para nós entender o que é a graça que Efésios 2:8 está falando. Tito capítulo 2 versículo 11 diz o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia. Aqui está a resposta de Efésios 2:8, que está dizendo em Tito capítulo 2 versículo 11, que a graça de Deus não é nada mais, nada menos do que o seu único filho, que haveria de ser manifestado para trazer salvação a todos os homens. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Mas também vamos ter a resposta, porque a palavra de Deus diz que pela graça nós somos salvos por meio da que fé é essa que nos salva? Vamos para a Bíblia também tem resposta. Gálatas, diga glória a Deus. Pastor Isaías, vamos dar uma volta na Bíblia? Vamos dar uma volta na Bíblia. Hoje eu quero falar de graça aqui hoje, irmão. O que é a graça de Deus? Gálatas capítulo 3, versículo 23. Quem encontrou, diga amém. Preste bastante atenção para você entender o que é a fé. A graça, nós acabamos de descobrir que a graça é Jesus. Aleluia, que se manifestou no meio dos homens para trazer salvação. O que é a fé? Expostas em Efésios capítulo 2, versículo 8, parte B. Diz aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 23. Mas, antes que a fé viesse... O que está dizendo aí? Antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. Essa fé que se manifestou, que tirou nós debaixo do jugo, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então, meus queridos amados irmãos, se a graça é Jesus e se a fé é Jesus, nós precisamos de quem para ser salvo? De Jesus. De Jesus. A própria palavra de Deus diz, ele dizendo com a própria boca, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glórias a Deus. Queridos, por quê? O único que pode salvar é Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Pastor Isaías, mas está dizendo por aí que João salva, Maria salva, Pedro salva, Joaquim salva, Teresa salva, Aparecida salva, Maria salva. É mentira. É mentira. Porque a palavra de Deus diz no Evangelho, Atos dos Apóstolos, melhor dizendo, capítulo de número 4. Vamos para o versículo 4. E o versículo é o de número 12. Sabe o que é que diz as Santas Escrituras? Diga glórias a Deus. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. E em nenhum outro, preste atenção nesta palavra, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Quem está entendendo, Atos 15, 11, vamos lá.
Mesmo livro de Atos 15:11, diz assim, ó: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Diga glórias a Deus. Revela também, meus queridos amados, no Evangelho de João. Vamos agora para o Evangelho de João, capítulo 3. Glórias a Deus. João capítulo 4, melhor dizendo, versículo de número 10. Jesus revelando que ele é a graça que salvaria o homem da escravidão, da sentença eterna. João capítulo 4 e o versículo de número 10 diz assim, preste atenção. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, o presente de Deus, oh glórias a Deus. Ele está falando com a mulher samaritana e dizendo assim: e quem é que te diz, dai-me de beber? Tu pedirias e eu lhe daria água viva. Jesus está dizendo aqui: eu sou o dom de Deus, eu sou a graça que pode te dar água viva, salvação da sua alma. Levanta a mão e dá glórias a Deus. Levanta a mão e dá glórias a Deus. E por que só Jesus Cristo pode salvar? Por que, pastor Isaías? Eu quero que você, por gentileza, vamos abrir o leque da revelação da palavra. Abre a tua Bíblia no livro de Gênesis. Nós descobrimos aqui que a graça é Jesus, que a fé é Jesus, e por meio da graça e da fé nós seremos salvos. E descobrimos que só Ele pode tirar o homem do pecado, só Ele pode, com sua graça, salvar o ser humano. Pastor Isaías, mas por que tem que ter Jesus para salvar o ser humano? Por que tem que ter Jesus? Glória a Deus. Abre a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 2. Capítulo de número 2. Versículo de número 17. Bíblia. Preste atenção nesta palavra. Aqui nós vamos entender e compreender o porquê que Jesus Cristo teve que morrer por causa do pecador. Versículo 17 do capítulo 2 de Gênesis diz: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi lançada uma sentença. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga: foi cravado uma sentença pela boca de Deus. Ele disse para Adão: Adão, se você comer deste fruto, certamente tu morrerás. Glórias a Deus. E a palavra de Deus diz que Adão comeu do fruto. Você conhece toda a história. E a partir do dia que Adão comeu do fruto, o pecado entrou. O primeiro tipo de morte, diga, a separação do corpo, da alma e do espírito. Segundo, a separação eterna de Deus. O homem estava condenado a essas duas mortes. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glórias a Deus.
Todo o processo começou com Adão e veio para toda a criação. A sentença estava lançada, porque a própria palavra de Deus diz no livro de Romanos, capítulo de número 6, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado, ou o recebimento, a sentença por causa do meu pecado é a minha morte. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Deus não podia voltar atrás na sua palavra, porque a palavra de Deus é fiel. Ele diz para Adão: se tu comer, certamente tu morrerás. Ele podia, depois que Adão tivesse pecado, falado para Adão: não, Adão, eu vou passar o melzinho na tua cabeça, vou te dar mais uma oportunidade. Mas alguém ia ter que dizer: a palavra de Deus não é fiel? Então Deus prevaleceu na sua verdade e não tirou a sentença do homem. Levanta a mão e dá glórias a Deus. O que Adão podia fazer a respeito dessa sentença? Nada. O que eu e você pode fazer a respeito dessa sentença? Nada. Agora vamos lá para Efésios, para você ver uma coisa. Ei, você está prestando atenção na mensagem, irmão? Então, se eu perguntar, o que eu e você pode fazer a respeito dessa sentença? O salário do pecado é o quê? Quem peca, morre. Então, ninguém pode fazer nada a respeito dessa sentença. Ninguém, nenhum ser humano que permeia essa terra. Então vamos lá para Efésios 2:8, de novo, para você ver um negócio forte aqui. Pega a tua Bíblia. Glória a Deus. Vamos mostrar um negócio para você aqui. Glórias a Deus. Quem encontrou a palavra, diga amém. Efésios 2:8, parte B. Versículo 9, melhor dizendo. Diz assim: olha aqui o que Paulo está dizendo. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Diga glórias a Deus. Diga aleluias. Vamos para Tito capítulo 3. Glórias a Deus. Quem gosta de Bíblia aí? Então marca aí, irmão. Isso aqui é Bíblia. Tito capítulo 3. É a repetição clara do que está escrito em Efésios 2:8 e 9:10. Efésios 2:8 está repetido em Tito 3:4-8, que diz assim: mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém? Diga glórias a Deus. Eu falei lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, que nenhum ser humano que permeia a terra pode pagar a sentença do pecado, a morte. Por quê? Porque, meus queridos, amados irmãos, a única coisa que nós devemos fazer é morrer. Para nós pagar a dívida, nós temos que morrer. Porque Deus disse a Adão: certamente tu morrerás. Aqui está dizendo claramente que a salvação da nossa alma não vem de obras para que ninguém se glorie. Preste bastante atenção. Pastor Isaías, o Senhor está dizendo que se eu praticar todas as coisas boas nessa vida, amar ao próximo, se eu
dar a metade dos meus bens para os pobres, se eu fazer o que mais? Fazer um monte de coisa para mim obter a salvação, eu não vou obter a salvação por causa das minhas obras. Não. Porque a sentença do pecado, ela não é paga com obras. É isso que eu quero que você compreenda. A sentença do pecado que foi cravada em Adão, ela não paga com obras, ela paga com a nossa morte. Quem está entendendo o que eu estou explicando aqui? Você está entendendo? Pastor Isaías, então me explica através da Bíblia Sagrada. Deus deu uma sentença e não mudou ela e disse ao homem: certamente tu vai morrer. E a partir do dia que o homem pecou, o homem passou a morrer. Quem está vendo um monte de gente morrendo? Morre todo dia. Foi a sentença que Deus cravou em Adão. E essa sentença passou para toda a humanidade. Quer dizer então, pastor Isaías, que pelas obras eu não sou salvo? Eu acabei de mostrar para você em Efésios 2:9 que não é salvo. Eu acabei de mostrar para você Tito, capítulo de número 3, versículo de número 4 ao versículo 7, que não há salvação pelas obras. Nós somos salvos pela graça de Jesus. Agora, me explica então, como que veio a salvação, pastor? Como que eu estou livre da sentença da morte? O que que aconteceu? Porque se a sentença foi entregue a Adão e passou para toda a geração, o porquê que eu sou salvo pela graça, e eu não sou salvo pelo meu mérito, eu não sou salvo pelo que eu faço, eu não sou salvo porque eu prego, eu não sou salvo porque eu canto, eu não sou salvo porque eu falo bonito, eu não sou salvo porque eu oro, eu não sou salvo porque eu jejum, eu sou salvo por quê? Vamos ver o porquê que nós somos salvos dentro da Bíblia. Bíblia, você quer Bíblia? Então vamos para a Bíblia. Quem gosta aí, diga glória a Deus. Levanta o dedinho assim, esse dedinho assim, diga assim: Deus não mudou a sua palavra. Adão morreu e toda a humanidade está morrendo. Mas, não, você não falou vai, repete aí. Mas Deus tem um atributo que é o eu. Não sei você. Para mim é o maior atributo de Deus. Vamos para a tua Bíblia. Por que que nós, eu e você, somos salvos pela graça? João capítulo 3. É Bíblia, irmão. Dá glória a Jesus aí. Dá glória, eu gosto demais de Bíblia. Dá um glória a Jesus aí. Oh, aleluia. João capítulo 3, versículo 16. Por que que eu sou salvo pela graça então, pastor Isaías? A resposta está aqui. Porque eu e você somos salvos pela graça. Eu já falei para você que ninguém consegue pagar a salvação, porque a sentença foi a morte. Mas aqui mostra um atributo de Deus que imperou sobre a humanidade. Levanta a mão e dá glória. Hoje eu chorei quando Deus me deu essa revelação. Porque aqui está escrito: porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Amou o mundo de tal maneira. Fecha o teu olho. Aqui Deus está dizendo que você não tem condição de pagar os seus pecados com as suas obras. Porque a sentença do pecado é a morte. Nós só podemos pagar a sentença do nosso pecado com a nossa morte, quando nós morremos. Mas Ele está dizendo assim: eu amei você. Eu amei você. E
por isso eu vou te dar uma chance. Eu vou te mostrar o porquê dessa chance. Ele amou o mundo de tal maneira. Sabe o que ele fez? Ele pegou o seu único filho, unigênito. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Oricanda labassurianda labaia. É por causa do amor de Deus que você está aqui nessa noite. É por causa do amor de Deus, meu irmão. Não é por causa que eu sou bom, não é por causa que eu sou bonito, não é por causa disso ou daquilo, é por causa do amor de Deus. Diga glórias a Deus. Queridos, havia uma penalidade. Qual era a penalidade para o homem? Levanta a mão quem é inteligente e responde. Qual era a penalidade para o homem? A morte. Porém Deus, Ele não pode voltar atrás na sua palavra. Já pensou se Ele tivesse falado para Adão? Não, Adão, vou te dar mais uma oportunidade. Automaticamente alguém ia dizer que a palavra de Deus não era fiel, porque Ele tinha voltado atrás. E porque a palavra dele é fiel, alguém tinha que pagar por essa penalidade. Alguém teria que morrer. Alguém teria que morrer. Oh, Suri, estou sentindo a presença dele. Eu estou sentindo a presença dele. E qual que era o preço dessa penalidade que eu e você recebeu quando Adão pecou? A morte. Filipenses capítulo 2, versículo 7 e versículo 8 mostra claramente algo tremendo. Shurabikarassuri Turianderabasurianda. Bíblia, versículo 7. Vamos ao versículo 6 que começa gostoso, o versículo 6. Olha aqui. Ele pagou a sentença que era minha, que era sua. Ele diz assim, ó: que sendo em forma de Deus não teve a usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Ei, para o sacrifício ser perfeito, Jesus, para pagar a sentença, ele tinha que vir em forma humana. Por quê? Porque nós temos duas mortes. A morte que nos separa do corpo e da alma e do espírito, e a segunda morte, que é a morte eterna. Foi por isso que Jesus veio em corpo, para cumprir o sacrifício, pagar a nossa penalidade, que nós não dava conta de pagar. Diga glórias a Deus. Agora vamos, meus queridos e amados irmãos, para o Evangelho de João, capítulo 19. Glória a Deus. Versículo 30. Ei! Pode falar quem quiser falar. Eu já provei para você que não há salvação em outro a não ser em Jesus. E agora eu vou te falar, provar dentro da Bíblia por que não há salvação em outro.
Sabe aquela penalidade que eu e você estava condenado eternamente? A ser separado do corpo, da alma e do espírito, a primeira morte. A segunda morte, ser separado eternamente de Deus. As boas obras não faz nós ser perdoado dela. As suas boas obras não faz você ser separado dela. Você podia continuar fazendo as boas obras, mesmo assim você estava condenado a morrer. Você podia continuar orando, você podia continuar jejuando, você podia continuar pregando, você podia continuar fazendo bem, mesmo assim você não estava livre dessa sentença. Agora levanta a mão e diga: então por que eu fiquei livre dessa sentença, pastor? A resposta está em João 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. Pastor, não estou entendendo. Ele está dizendo: está pago. Eu estou pagando a sentença. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glórias a Deus. Eu estou pagando a sentença. Eu estou pagando. Oh, dá glória a Deus aí. Dá. Glória a Deus. Aleluias. Dá um glória a Deus bem alegre. Dá um glória a Deus bem alegre. Então quando Jesus disse: eu estou pagando a sentença, olha para a pessoa que está do teu lado e diga: é por isso que só Ele pode te dar salvação. É porque foi Ele que morreu. Foi Ele que disse: está consumado. Vamos ver em Hebreus 2:9. Glórias a Deus. O que diz em Hebreus 2:9. Olha o que diz a palavra. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Provasse a morte por todos. Pastor Isaías, eu não estou entendendo. Quando ele diz está pago, ele está dizendo: eu morri no teu lugar. Eu morri por você. Eu derramei o meu sangue por você. Aquela sentença que foi destinada a Adão, agora eu estou rasgando essa sentença. Esta sentença que veio a Adão até a mim, eu estou cravando na minha cruz e levando com meu sangue. Quem está entendendo esta palavra, levanta a mão e dá glórias a Deus. Aleluia. Mateus 27:51. Glória a Deus. Bíblia. Mateus 27:51. Diga glórias a Deus. Diz assim: e eis que o véu do templo se rasgou em dois lados, de alto a baixo. Aleluia. O véu do templo se rasgou de alto a baixo.
Aleluia. Eu não estou entendendo, pastor. Jesus Cristo agora se revela ao homem. E ele diz assim para você, meu filho, aqui nessa noite. Entenda o que é a minha graça. Compreendo o que é a minha graça. Eu vou falar algo para você aqui, você anota. A justiça de Deus existe pagamento. Ou nós pagamos a penalidade, ou nós vamos para os pés de Jesus. Eu posso dizer, qualquer tentativa do homem de tentar a salvação pelos seus próprios méritos é fútil e impossível. Tiago 2,10. Tiago 2,10. Eu estou na Bíblia, irmão. Quem gosta de Bíblia aí, diga amém. É Bíblia. Tiago 2,10. Diga glória a Deus. Diga, Deus é bom demais, só. Tiago 2,10 diz assim: queridos e amados irmãos, porque qualquer, presta atenção, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Aleluia. A própria palavra de Deus diz, meus queridos amados irmãos, no livro de Gálatas, que a lei serviu de aio, de uma ponte até chegar a Cristo. Sabe para que serviu a lei? Quem sabe para que serviu a lei? Para mostrar para mim que eu necessitava de um Salvador, que eu não daria conta de cumprir a lei. Aí vem o Salvador, que é Jesus Cristo, paga a sentença que me condenava a 2 mortes, e hoje eu estou aqui glorificando e exaltando o nome dele. Então, o que Deus tem a dizer nessa noite, que a salvação não é pelo mérito, é pela graça de Jesus. Você não vai chegar naquele dia lá e vai dizer, Deus, foi porque eu orei, foi porque eu jejuei, foi porque eu preguei, foi porque eu fiz isso, foi porque eu fiz aquilo, foi porque eu plantei bananeira, foi porque, Senhor, eu me separei, foi porque eu me excluí de todo mundo. Não, ninguém vai ser salvo por causa disso. Isso não está na Bíblia. Aqui está na Bíblia que nós só podíamos pagar aquela sentença com a nossa morte. Aquela sentença não é paga com obras. Porém, João 3,16 diz que porque ele amou o mundo, ele enviou o seu filho e pagou a sentença por nós. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. E ainda tem algo muito pior. É a pessoa tentar merecer a salvação por conta própria. Ele está negando a sentença que Deus deu a Adão. Que ninguém vai ser salvo porque é bom. Se o homem peca, ele morre. Vamos lá em Romanos, meus queridos. Capítulo 6, Bíblia. Romanos, capítulo 6. Versículo 23. Porque o salário do pecado é o recebimento da minha sentença é a morte. Ou você só pode pagar pelo seu pecado, pela sua morte. Não é pelo que você faz. E eu vou dizer outra coisa aqui. Aquele e aquela que está sendo imprudente, querendo ser salvo por conta própria, por si mesmo, ele está repudiando a cruz de Cristo.
Ele está dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz não é o suficiente para o salvar. Ele está dizendo que não valeu a pena Deus enviar o seu único filho para me dar a salvação da minha alma. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glórias a Deus. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Às vezes, irmãos, bate um negocinho esquisito dentro de nós, né, irmão? A gente quer ser santo demais. E quando bate isso dentro de nós, bate uma arrogancinha lá no fundo do coração, dizendo assim, não, eu andando certinho, bonitinho, eu vou estar assim com Deus. Sabe quando você está assim com Deus? Sabe não? É quando você reconhece os seus pecados e reconhece Ele como Salvador da sua alma. E diz assim, se não fosse a tua graça, Senhor, se não fosse a tua graça, Senhor, aonde eu estaria? Levanta a mão e dá glórias a Deus. Sabe o que Jesus está mandando dizer? Aleluia. Não sobrou nada para nós, não, senhor? Não sobrou nada, não? A palavra de Deus diz assim que não há outro nome o qual tenha salvação no seu nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim, olha, pela graça sois salvos, isso não é mérito de vocês, não. Isso é presente de Deus. Presta atenção, o que é presente de Deus? Olha isso aqui. Vou te explicar o que é presente de Deus. Pastor Luiz, estou trabalhando para você de pintor. Trabalho o dia inteiro, pastor. Trabalho o dia inteiro, né, pastor? Ai, lixo parede. Ai, a cara toda cheia de poeira. Aí chega de tardezinho, irmão. Eu estou quebradinho, moidinho. Aí o pastor Luiz vem com R$10 para mim. Eu olho para o Luiz e fala assim, o tanto que eu trabalhei eu merecia mais. Quem está entendendo? Só que a graça é presente. Presente não tem preço. Quem está entendendo o que eu estou explicando? Quando você faz por conta própria, você começa a colocar preço naquilo que você faz e diz, eu estou merecendo porque eu estou fazendo. A graça é presente, é favor imerecido. É por isso, querido, que nós não conseguimos explicar a graça e talvez não entender. Sabe por quê? É porque nós gostamos de fazer para cobrar. Eu trabalhei, eu orei, eu jejuei, eu plantei bananeira, eu fiz campanha, eu fiz aquilo, então eu posso cobrar. Isso não é graça. Isso aí é pagamento de você para você mesmo. Agora Jesus está dizendo que você vai ser salvo pela graça, pela fé que há em Cristo Jesus. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glórias a Deus. E como, meus queridos e amados irmãos, nós estamos vivendo em um mundo quadrado. Eu sempre falo isso, um mundo tão quadradinho, irmãos, que tem pessoas querendo tomar o lugar de Jesus. Não foi Isaías que pagou, não. Nem o João, nem o Joaquim, nem a Maria. O nome dele é Jesus. Quer ver? Anota isso aí. A graça é tão de graça que às vezes eu quero dar uma ajudinha para Jesus. É ou não é? Não tem jeito de ser desse jeito. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga, ele não vai morrer duas vezes não. Ele já morreu. Ou você recebe essa graça na tua vida, ou se não, você vai para Tiago capítulo 2, versículo 10. Cumpre toda a lei. E não caia em nenhum ponto. Porque se você cair em um ponto, você está condenado em toda a lei. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glórias a Deus. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glórias a Deus.
Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado, ó. Pega esse dedo, esse dedo, esse dedo, e repete essa palavra: maior do que apontar o pecado é liberar o perdão. Entenda o que é a graça de Deus. Estamos fazendo fariseus dentro das nossas igrejas, hipócritas, que não entendem o que é a graça de Deus, que estão querendo fechar a porta do céu, Mateus 23, que não entram e nem deixam o povo entrar, e a própria palavra de Deus diz que eles não cumprem nem um pingo do que eles falam, porque eles não entenderam o evangelho de Jesus Cristo, o que Jesus fez na cruz. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glórias a Deus. E a própria palavra de Deus diz que quando faz discípulos ou prosélitos, o fazem 2 vezes mais filhos do inferno do que eles. Por quê? Eram religiosos e se convertem de uma religião para outra e não muda nada. E sabe o que Jesus diz mais? Sepulcros caiados, por dentro vocês reluzem, por fora vocês reluzem, por fora vocês brilham, mas por dentro vocês são podres. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glórias a Deus. Porque não entendem a graça de Cristo. Sabe por que não entendem a graça de Cristo? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: sabe o que a graça de Cristo faz? Cura você por dentro. Tira de dentro de você a mágoa, o ódio, o rancor. A graça de Jesus não muda só a roupa, não. A graça de Jesus não muda só o cabelo, não. A graça de Jesus não muda só o sapato, não. A graça de Jesus vai mais além. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glórias a Deus. Jesus quer entrar dentro de nós aqui com a graça dele hoje. Repalabassuri candalambalai. A sentença foi paga. Você aceita que Jesus pagou a sentença por você? Então abrace a cruz de Cristo agora. Sem reserva, sem medida, abrace a cruz de Cristo. E fala para Ele: eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Eu cansei com os meus êxitos, comigo mesmo, de tentar e quebrei a cara. Liberar o perdão. Você sabia, irmãos, que a maioria das pessoas vão perder a salvação porque não perdoam? Talvez são lindos na casca, perfeito na casca, no vestir, mas por dentro estão podres. Não libera o perdão. Não há salvação sem liberar o perdão. A graça de Jesus se manifestou para mudar você por dentro e fazer você brilhar por fora. A graça de Jesus se manifestou. Glória a Deus. A graça de Jesus se manifestou. Para você olhar para Jesus e dizer: Jesus, cheio de defeito e pecado, mas eu estou aqui, Senhor. Me perdoa. Me perdoa, Senhor. Eu te amo. Orianda Labaia. Libere o perdão. Perdoe. O Senhor está dizendo que você não pode continuar do jeito que você está. Você ora, você canta, você prega, você faz tudo menos perdoar o seu irmão. Libera o perdão.
Vou deixar na cruz. Fecha o teu olho, deixa na cruz. Fecha o teu olho. Que passou. Fecha o teu olho, deixa na cruz. Que ficou. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Sua morte lá na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Aleluia, Deus. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou. Oricanda la basura, la balaia. Olho pra você, corro pra você, Abraça Jesus. seu amor me chama. Abraça Jesus. E agora eu quero ver você lavar bem forte assim, ó. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Obrigado, Deus. Eu confio nesse amor que tem poder pra curar as dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio nesse amor que tem poder pra curar as dores. Fala pra Deus, muda aqui dentro, Deus. Fala pra Deus. Vou deixar. Aleluia. Ei, liga para aquela pessoa e pede perdão para ela. Chega amanhã até aquela pessoa e libere o perdão para ela. Pastor Isaías, mas não foi eu que errei. Não tem problema não. Você recebeu a graça de Jesus na sua vida, você é diferente. Ei, Vou deixar na você recebeu a graça de Jesus sobre você. Você é diferente. Libera o perdão. Oricana na baia, libera o perdão. olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio nesse amor que tem poder pra curar as dores. Cascador de Deus, cascador de Deus. Eu dependo desse amor, do teu amor, mais que tudo. Aleluia. Eu confio nesse amor que tem poder pra curar as dores. Quem crê, quem crê. Olha, eu tenho um recado para entregar. Presta atenção nisso aqui. Anota isso aí. Aponta para você e diga assim: por que nós não gostamos de perdoar? Lá em Adão foi lançada uma sentença sobre nós. Eu falei sobre essa sentença. Qual era a sentença mesmo? A morte. Jesus pagou a sentença por nós. E por que nós não podemos perdoar? Sabe por que nós não podemos perdoar? É porque ainda nós não recebemos a graça.
Quando nós recebemos a graça, irmãos, o amor de Deus entra dentro de nós. Evangelho de João capítulo 3 fala sobre o novo nascimento, em nascer da água e do Espírito. Só você que já recebeu a graça de Deus é que pode entender o que eu estou falando. Quer ver? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: quem recebeu a graça de Deus não aguenta 24 horas sem abrir a boca e dizer: me perdoa pelo amor de Deus. Pastor, está seco aqui, está magoado, eu odeio ainda, pastor. Jesus está dizendo para você agora: deixa na cruz isso aí. Eu morri por você para te libertar. Deixa na cruz isso aí. Eu morri na cruz por você para te transformar. Não é uma transformaçãozinha mais ou menos, não. Transformaçãozinha mais ou menos livro de autoajuda faz. Aqui não. Aqui é Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você recebe essa palavra? Libere o perdão. Se perdoe. Chega até aquela pessoa, dê um abraço generoso. Aquela pessoa vai olhar para você e não vai acreditar. E você vai dizer para aquela pessoa: eu recebi a graça de Jesus na minha vida e por isso eu estou aqui. Olha para a pessoa que está do outro lado e diga: assim as pessoas vão converter. Quando vê uma pessoa que antes era ignorante, cheio de soberba, exaltado e que humilhava os outros, e quando tinha oportunidade pisava em alguém, agora chegando e pedindo perdão, pastor. Levanta as mãos e repete comigo bem alto para Satanás escutar. Fala: a graça faz isso. A graça. A graça faz isso. Quem recebe essa graça de Jesus na sua vida? Aquilo que parecia impossível. Levanta a mão, fica de pé. Aquilo que parecia. Fica de pé, adora a Deus. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. Aquilo que parecia. Oh, aleluia! Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. Fala para Deus: obrigado, Senhor. Sou seu milagre. Fala para Deus. Eu quero te servir. Usa-me. Sou seu milagre. Usa-me. Eu quero te servir. Ei, pastor Isaías, quer dizer então que eu não sou salvo pelos meus méritos? Eu sou salvo pela graça de Deus, Efésios 2:8. Mas Efésios 2:9-10 diz que nós não somos salvos pelas obras para que nem se glorie, mas somos feituras de Jesus. Repete comigo: imagem de Jesus, feitura de Cristo, para todas as boas obras. Então repete bem alto assim, ó. Repete e diga: eu não faço boas obras para me salvar. Agora repete mais alto: eu faço as boas obras porque sou salvo. Aleluia! Toma na cara, Satanás! Cante assim, Jesus.
ar para quem está em ti, querido Senhor. Já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças de passado. Jesus pagou! Jesus pagou a sentença! Ao mesmo palavra de alguém. E encontra bastante poder pra vencer e continuar a jogar. Continua, irmão, não para mais não! Não para não, irmão! Não para não, irmão! Vamos pra frente! Cristo na cruz, tudo já venceu e sabe que não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Canta todo mundo, canta aí assim, ó! Nenhuma condenação há. Obrigado, em ti, Senhor, pois a vida coberta está desse sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Dança, meu irmão, Pastor Isaías, como que eu devo fazer para minha sentença ser paga? Aleluia! Levantar a tua mão e aceitar Jesus como Salvador da sua alma. Reconhecer que Ele é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Se entregar para Ele de todo o teu coração e dizer: Deus, eis-me aqui. Faça isso. Faça isso. Se entregue para Deus. Às vezes, irmãos, nós estamos dentro da igreja, mas nós não entregamos ainda para o Evangelho. Ainda estamos pensando que igreja é tribunal. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: igreja é hospital. Jesus disse: vocês que já estão salvos não necessitam de Salvador. Jesus está falando para os religiosos da época. Aí ele diz assim: eu vim por causa dos pecadores. Aleluia, Deus, obrigado. O qual eu me incluo como principal. Careço da misericórdia de Deus. Então, meu irmão, faça um conserto, você e Deus. Se conserta, muda a sua vida, deixa Ele pagar a sua sentença, porque só Cristo pode pagar.